A gente tem boas notícias, né? Tem um avanço crescente da agroecologia, né? O mercado de orgânicos. Em Sorocaba, por exemplo, hoje, até onde eu sei, tem pelo menos 3 feiras de produtos orgânicos. Uma ao sábado no Parque Chico Mendes, outra no sábado também no Campolim e na quarta-feira no Mercado Distrital. Então a gente comemora isso. Mais recentemente eu comemorei um outro avanço, né? Eu recebi em casa, olha só, uma bela sacola de papelão, né, de papel, da empresa Tô na Roça. Eu recebi vários produtos orgânicos, né? Um tomate de muito boa qualidade, aquela coisa que a gente às vezes esquece o gosto do tomate, né? Você está acostumado com tomate cheio de agrotóxicos e adubos químicos e o gosto acaba ficando muito diferente. Cenoura, né, com gosto especial. E olha, foi uma satisfação poder, através do WhatsApp, né, colocar minha lista de compras e depois receber em casa. E por conta disso, eu resolvi trazer aqui hoje para conversar com a gente o Eduardo Miyamoto, que é o proprietário do Tô na Roça, essa empresa que faz essas entregas, né? O Eduardo, com a sua esposa Carol, estão aí no dia a dia produzindo esses produtos orgânicos, certificados. Eduardo, um grande prazer estar aqui com você, sobretudo tratando desse tema que há muito acalentado, né? Ver esse mercado crescente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes. Sim, esse mercado é um mercado crescente e a gente vê a cada dia mais pessoas procurando produtos orgânicos, né? Mas isso muito em razão das questões de saúde, né? São crianças, são pessoas com problemas oncológicos, alergias. Eu, por exemplo, sou extremamente alérgico a agrotóxico, conservante, corantes, né? Eu sou alérgico a isso também. Então, eu acabei me tornando um laboratório, nosso mesmo, né? Então, alguns testes eu mesmo faço. Se provocou reação, você sabe que... Sim. Eu passei muito tempo da minha vida consumindo anti-histamínicos, né? Que são remédios para alergia, mas eu nunca descobri o que de fato era, qual seria o problema. Aí é sempre uma análise superficial, né? E eu fui eliminando algumas coisas da minha alimentação e aos poucos fui descobrindo quais seriam os possíveis problemas, né? E uma delas é justamente os conservantes e agrotóxicos que estão na nossa mesa. Mas conta para mim, agora focando no Tô na Roça, né? Como é que surgiu essa história do Tô na Roça, de produzir hortaliças, né, certificadas, orgânicas, que não é um processo fácil, né? Sobretudo ainda hoje. Sim. Conta um pouco dessa história para a gente. Tudo começou com o pai da Carol. Ele sempre foi um produtor, né, produzia mandioca, arroz, né? E nunca utilizou veneno nenhum e nenhum tipo de fertilizante químico. Ele sempre procurou agir da forma mais correta possível com o solo. Ele até comentava muito, ele falava assim, é disso que eu sobrevivo, e isso tem que durar. E aí com o tempo, como a maioria dos produtores rurais, o que foi acontecendo? Eles trabalharam para que os filhos fossem estudar na cidade. Eles não queriam ver o filho ali produzindo, né? Porque eles achavam aquilo muito sacrificante. E chegou um momento, há 2 anos atrás, onde ele falou, eu vou parar, né? A Carol trabalhando na indústria química, eu trabalhando na área de engenharia. E a gente sabia que a terra era limpa, né? Aí eu falei para a Carol, Carol, vamos tentar produzir alguma coisa orgânica. E a gente começou a participar de alguns eventos, de algumas entidades que dão orientação. Aliás, é um segmento, o orgânico é um segmento que tem muita informação disponível gratuitamente. Você não precisa pagar um curso para produzir, para ter uma horta orgânica. As pessoas se orientam, né? Mesmo com relação às pragas, a tudo isso. E aí, como vem acontecendo com a maioria dos agricultores de agricultura familiar, né, que são propriedades pequenas, a associação não está existindo, né? A gente foi recentemente numa reunião do Instituto Terras, né?
onde eles discutem com alguns pequenos agricultores, e um dos maiores problemas é o quê? Eu não tenho para quem deixar essa propriedade, eu vou ter que vender. E o Instituto Terras ele ainda tem essa característica de tentar manter aquela área como área produtiva. Né? Não se permitir, vou vender para um condomínio industrial. Eles procuram sempre direcionar isso para um outro produtor assumir aquilo e continuar produzindo. Porque é um fenômeno razoavelmente recente, né? Esse das novas gerações não assumirem e, por conta disso, a produção acaba ficando focada mais no grande latifúndio, não na agricultura familiar. É. Mas, em contrapartida, assim, eu vou muito a São Paulo, né? E eu vejo aquela loucura que é a nossa capital, né? E eu percebo que as pessoas hoje, além disso, também não têm tempo, né? Ou não têm a facilidade de encontrar produto de qualidade. Então, acaba consumindo o que tiver. Né? E também percebo que algumas pessoas lá que têm a origem familiar na área rural estão pensando em voltar. Eles estão pensando em voltar, porque eles estão vendo que o alimento é algo que está ficando cada vez mais escasso, o alimento de qualidade, né? Não industrializado. E a ideia muitos deles é voltar. E quando eles conversam comigo, eu de fato falo, viu, volte. Mas e aí, esse voltar, esse começo, né? Por exemplo, na sua experiência com a Carol, a gente quer produzir e quer produzir orgânico e quer se certificar, por exemplo, né? Onde vocês buscaram informações sobre a produção de orgânico, sobre o processo todo, a burocracia do certificado? Hoje, com essa facilidade de informação que a gente tem, a gente entrou lá na internet e procurou. A gente achou uma entidade em Campinas, muito forte na parte de produção orgânica. A gente visitou alguns sítios de produção orgânica. O próprio ITESP disponibiliza os agrônomos para a gente procurar soluções, né, para algumas pragas. E existem hoje, dentro do mercado orgânico, algumas ONGs que elas centralizam os vários produtores orgânicos que tem na região e eles fazem um escoamento disso para São Paulo, para algumas outras regiões que não são pobres em produtos orgânicos, né? E eles nos ajudam muito, né? A gente nunca teve assim, não, isso aqui eu não posso falar, ou isso aqui, não tem isso. Nesse mercado não tem. Eles querem mais que tenha cada vez mais produtores orgânicos. A própria cooperativa lá de Porto Feliz nos ajuda bastante, né? O sítio está no município de Porto Feliz? Ele fica bem no trevo, lá entre a Castelo e a rodovia Sorocaba-Porto Feliz, né? Ele fica bem na esquina ali. Tá, voltando, você estava falando agora há pouco, né, da ajuda técnica que se teve e tem, né, por exemplo, no combate a pragas, né? Sim. Eu já tenho uma pequena propriedade, já tentei plantar tomate várias vezes, tem vezes que vai, tem vezes que é um desastre. A minha couve 3x4 está cheia de pulgão, né? Como é que esse tratamento orgânico, biológico, né, controle biológico se possa fazer? Uma vez eu cheguei num sítio que a gente foi visitar, e a pessoa estava colocando um arroz que sobrou em cima de uma folha de bananeira, e ela cobriu com outra folha para fazer uma sombra, né? Eu falei, o que será que é isso, né? Aí eu fui perguntar, falei, mas o que é isso? Falei, não, é que desse arroz, ele vai fermentar, e o fungo vem. O arroz que fica cinza, eu descarto, e o que fica colorido, eu aproveito. E aí ele mistura com melaço, ele mistura com... Ele mistura o melaço, ele mistura alguns outros produtos, lactobacillus, Yakult. Sim. Ele mistura. Isso para fazer o quê? O fertilizante. O orgânico. Isso ele faz um tambor, ele faz uma cauda lá. Isso é uma coisa nova ou é uma coisa que... É uma coisa que sempre existiu. Pois é, isso que inclusive é vendido no mercado envasado, né, certificado também, um produto certificado, como orgânico, e você compra e dilui isso. E aí eu falei, pulgão. Ele falou, não, aí você faz uma calda com fumo, com não sei o quê. Nossa. Isso bem no começo, né? Eu ficava espantado, porque a solução está disponível, né? Não é nada que você precisa comprar. E tem muita coisa, né, na agricultura, na agroecologia, na agricultura orgânica, que assim, são conhecimentos ancestrais, né? Que na medida que a agricultura foi para esse modelo tradicional de monocultura você não tem... É mais suscetível às pragas, então você precisa de mais
agrotóxicos, de pesticidas de uma forma geral, na medida que você vai por esse caminho, vai esquecendo o outro. Então, o que eu percebo quando converso com você, inclusive, com a Carol, outras pessoas, é um retomar conhecimentos ancestrais, né? Coisa que vieram lá de avós, tataravós, que sabiam como combater essas pragas de maneira natural. A gente recebe lá no sítio muito estudante. Na verdade, a gente procura alguns colégios para levar as pessoas lá. E a nossa preocupação é o quê? É tentar, pelo menos, mostrar como alguns produtos são produzidos. A gente já recebeu um colégio lá onde a gente puxou um pé de mandioca. A criança falou, nossa, é assim? É assim. Né? Então, são coisas que estão se perdendo, né? As pessoas já não sabem mais como é aquilo na natureza, né? E a gente tem agora evoluído um pouco, e a gente vai começar esse processo de evolução para a agrofloresta, né? Que é você pegar uma floresta e começar a produzir no meio dela, sem derrubar nada, né? Aproveitando aquele ambiente. Quer dizer, um papel diametralmente oposto àquele que entende que para você fazer canteiros de hortaliças, por exemplo, e outros, você derruba toda a mata, né, faz o canteiro, deixa fofinho, né, coloca adubo químico e planta. Né? Quer dizer que tem coisa que dá para ir junto com a floresta. Se você pegar a região sul do nosso país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles estão muito mais evoluídos na questão de agrofloresta. Né? Para eles já é um negócio normal. Né? Para nós ainda não. A gente ainda tem que pegar muita terra desmatada e transformar isso. Né? Mas aos poucos a gente vai fazendo. A gente percebe já que existe muito movimento aqui no estado de São Paulo para seguir esse caminho da agrofloresta. E a história da distribuição, né? Porque assim, normalmente são pequenas propriedades e tal. Vocês, por exemplo, você chegou na minha casa, de repente eu passo uma lista para você, olha, eu quero tomate, quero beterraba, não sei o quê. Como é que é todo esse processo de ter tudo ali na sua propriedade ao mesmo tempo e entregue para a gente em casa? A gente não consegue produzir tudo. Né? É praticamente impossível você ter todas aquelas culturas dentro da mesma propriedade. O que a gente faz? A gente usa muito essas ONGs que elas vão buscar de outros produtores, por exemplo, morango vem de Minas, o arroz vem do sul. Né? E a gente utiliza essas ONGs para fazer essa troca de mercadoria. O que acontece também são as certificadoras, elas nos ajudam muito a saber quem tem determinado produto. Então, por exemplo, mesmo quando tem algum problema de praga, né, a gente liga na certificadora, fala, eu produzo isso e estou com esse problema. Eles falam, liga para essa propriedade que ele vai te receber, ele vai te orientar. Né? Que aí já são experiências mais práticas mesmo, né, do resultado efetivo. Isso nos ajuda muito. E esses produtos a gente faz isso, a gente começa a comprar de um de outro. Agora, com essa falta de combustível, não sei como vai ficar, né? Porque alguns produtos nós vêm de longe. Né? Mas a maioria a gente tem lá no sítio, no próprio sítio. Principalmente as folhas, as raízes, né? A gente produz tudo lá. Né? Não é uma propriedade grande, são 5 alqueires. Mas a gente produz o suficiente para atender esse mercado que a gente se propõe. Mas assim, eu não entendi. Você falou que é uma ONG, por exemplo, que vai lá em Minas, pega um tomate orgânico e ele traz e de acordo com os pedidos eles entregam. É assim que funciona? Na verdade é assim. Por exemplo, o arroz vem do sul. Então hoje eu peço para a semana que vem. Tá. Aí quando o caminhão passa naquela região, fazendo a coleta, ele já traz tudo que todo mundo aqui da região de Sorocaba pediu. Perfeito. Né? E a gente vai até esse ponto de encontro e a gente retira a mercadoria. E a mesma coisa a gente faz ao contrário, né? A gente também fornece para eles alguns produtos. Aliás, o Arroz do Sul é a maior cooperativa de arroz orgânico da América Latina, que é a do MST, né? Que produz uma quantidade grande, que inclusive, a despeito de qualquer discussão de caráter político, da forma como ocupam terras, né? Não é esse o foco, mas assim, eles estão fazendo um debate muito grande no sentido da importância de se voltar para a agricultura agroecológica, né? Contra o agrotóxico. Fazem campanha na internet contra os agrotóxicos o tempo todo. E em São Paulo agora, na Vila Leopoldina, vai começar uma feira de produtos orgânicos promovida pelo MST. É sistemática, porque teve um encontro que é anual agora, semanalmente, Parque da Água Vermelha, vai Água ter, Branca, né? Isso, agora semanalmente vai acontecer uma feira lá de produtos orgânicos. Né? Então, eu acho muito bom isso. Né? Muito bom porque
a gente começa a acreditar que a alimentação saudável, de fato, vai voltar aos poucos, né? Sim. Como em alguns outros países aí desenvolvidos que já pouco utilizam de defensivo agrícola, né? Você não tem nada de transgênico lá? Não. A única dificuldade, aliás, o transgênico ele atrapalha muito quem produz ovos orgânicos e o frango orgânico. Por causa da ração? Por causa do milho. Do milho. Então, recentemente, disponibilizaram alguns lotes para compra, né, do milho puro. É difícil por causa das pragas, né? Não tem, mas a certificadora ela toma esse cuidado de acompanhar quem está produzindo milho para ração, por exemplo, né? Ela acompanha. Ela não deixa simplesmente o produtor perder tudo por causa de uma praga, né, que não teve jeito. Não, ela acompanha. Eles acompanham. Você só não vai produzir se você não quiser mesmo, né? Porque eles dão toda a condição. Vários órgãos apoiam esse tipo de atividade, né? Não é uma coisa assim, eu vou começar, eu vou aprender e de repente dar um negócio. Não. Só se você não procurar mesmo. Tá? O meu tio tinha uma propriedade lá em Minas, um sítiozinho, cultivava milho e tal. E ele deu para o meu pai, que plantou no quintal, que me deu uma espiga de milho e falou, esse é um milho crioulo mesmo, um milho nativo e tal, pode plantar aí. E a gente tem visto isso crescer também, né, Eduardo? Eu vi a notícia da semana passada, na França, como parece no Brasil, existem barreiras para você produzir, comercializar, certificar esse tipo de produto. E na França, agora, não imediatamente, mas uma lei permitindo, né, que esses milhos sejam, de certa forma, certificados. Isso, agora eles, na Europa, principalmente, eles já liberaram, né, a comercialização das sementes, em geral, crioulos, né? Porque, de uma certa forma, isso ficava no monopólio de grandes empresas, né? Monsanto, né? E outras. Isso é uma pressão absurda que todo agricultor sofre e o vizinho de quem produz. Por exemplo, tem um vizinho nosso lá que está do lado de um canavial. Ele falou, você pode tentar plantar o que for aqui, não nasce. Ou se brota, morre. Porque é muito veneno que joga. É muito veneno. É absurdo, né? Então, essas situações ainda acontecem, né? Você tem lá algumas propriedades que estão ao redor de plantação de cana, laranja, né? Os cítricos, ele tem muito problema de praga, né? Então, ainda é um pouco difícil isolar isso. No nosso caso, a gente tem algumas propriedades não muito próximas, né, de cana, mas o que a certificadora pediu? Você planta um capim, né, ou cana, qualquer coisa que faça uma barreira e está resolvido, né? Que no seu caso você está bem longe e pelo solo você não chega a contaminação para você, né? Mas aí tem uma coisa que eu queria te perguntar. De repente isso você tem é uma coisa estática, você plantou, a planta está ali e tal. E quem produz mel, por exemplo? Que aí como é que você vai controlar a abelha que vai e vem, né? O mel ele já tem uma limitação de um raio de 3 a 5 quilômetros que você tem que preservar. Ou seja, o apiário ele tem que estar de 3 a 5 quilômetros de distância da primeira propriedade que utiliza agrotóxico. Porque senão a abelha vai lá e traz esse veneno. O limite de voo dela para buscar é normalmente 3 a 5 quilômetros. Então é bem difícil certificar. A gente já visitou algumas propriedades que produzem mel, né? E eles têm esse controle, né? Aliás, o agrotóxico se a gente não tomar cuidado, elas vão acabar com as abelhas, que acaba com a polinização, e aí acabou tudo, né? A gente tem essa preocupação também, né? Pois é, outro dia eu vi uma imagem que me chocou bastante, acho que eu até comentei com você, né? Uma cidade na China, que é a maior produtora de pera do mundo. De repente, a imagem que eu vi de lá, as pessoas como se fossem grandes cotonetes fazendo a polinização, Sim, né? Eu acho que talvez em alguma circunstância muito especial, algum tipo de produto muito especial, você até pode recorrer a isso, Sim. né? Agora a gente está vendo uma queda drástica do número de abelhas, de agentes polinizadores por causa de agrotóxicos. É absurdo isso. E assim, a maioria dos produtos, todos eles dependem da flor. Mas se você pegar abobrinha, ele sai da flor. Se você pegar pimenta, tomate, ele sai da flor. Na hora que você vê a floração, você sabe que vai ter o fruto. Sim. E aí a gente vê vamos dizer assim, essa extinção das abelhas acontecendo em massa, né?
E a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Porque daqui a pouco, como que a gente vai fazer? Vai fazer igual o chinês? Vai ficar fazendo de uma forma artificial, né? O Brasil ele não é o recordista em consumo de aplicação de agrotóxico por acaso, né? Por acaso, né? Ele joga, na verdade, assim, ele joga muito além do necessário. Ele põe o produto para consumo muito antes do período de carência lá para se eliminar um pouco desse agrotóxico, né? Mas ainda tem o problema do preço, né? Você vai procurar no mercado comum, né? Você vai consumir lá no supermercado, um pé de alface é muito caro, né? Ainda tem esse problema do preço. Às vezes por causa do volume da procura ser muito alta, né? E às vezes pelo modelo de comercialização. Por isso que a gente optou em entregar na casa do consumidor. Isso faz com que o preço praticado possa ser menor, mas... porque a gente compra de outro produtor um outro produto, mas é um preço entre produtores, né? Uhum. E a gente optou em entregar na casa justamente para viabilizar o maior número de pessoas consumindo produtos sem agrotóxico, né? Eles vão perceber alguns sabores diferentes, né? Eu comentei com você do tomate, né? Sim. O tomate é um absurdo que a gente vende tomate, né? Parte é produção nossa, parte a gente compra, né? De um outro produtor. Por quê? Porque é muito tomate que a gente vende, né? Então, as folhas também, aquela alface romana que eu comentei com você. A alface romana é algo que você não encontra mais no mercado, né? Você não acha mais. A minha mãe ainda falou, nossa, isso é alface romana. É alface romana. Isso você não acha mais para comprar, né? E uma delícia, viu? Então, e a gente não entende por que não acha mais, né? E aí, o outro movimento que está acontecendo nesse mercado orgânico é o quê? Hoje, a gente ainda é permitido que a gente compre mudas, né, convencionais e sementes. Mas, desde janeiro deste ano, já existe um trabalho onde nós, produtores, vamos ser orientados a produzir as nossas próprias sementes, né? Então, e aí você começa a descobrir coisas que você nunca viu na sua vida, né? Eu, principalmente, fui criado na cidade. Você tem lá a cebolinha, né? E você deixa ela crescer, ela sai uma bola, que é uma flor. E de lá sai a semente. Sim. Nunca imaginava que fosse assim. O pé de alface é a mesma coisa, ele vai crescendo, Dá e um vira uma pendão, torre, né? aí na ponta saem as flores, né? Então, aí a gente está começando a aprender a produzir as próprias sementes, né? Sabe, Eduardo, eu trato na minha coluna do meio ambiente, e aqui, na maior parte das vezes a gente trata dos problemas, né? Porque você pega na internet, você entra na internet e vai ler lá assim, ó, Congresso está querendo flexibilizar o licenciamento ambiental, está querendo flexibilizar a lei dos agrotóxicos, vai ser liberada a aspersão de veneno, inclusive em zonas urbanas, né? Só coisa ruim. E analisando na linha do tempo, a gente vê uma mudança, né? Muito expressiva e muito boa. Então, se a gente for pegar, me corrija se eu estiver errado, mas se a gente for pegar há 10 anos atrás, por exemplo, se chegar numa rede de supermercados, você não encontrava um local com produtos orgânicos, né? Então está havendo, né? Tá havendo. O próprio... uma das grandes marcas pertence a um grande grupo de uma rede de supermercado, e eles já nos procuraram também para fornecer para eles, né? Mas a gente ainda prioriza esse modelo, né, de entrega na casa da pessoa, de ter esse relacionamento com as pessoas, né? Ainda a pessoa fala, pô, por que você não põe motoboy, né? Não sei o que. Eu falei, viu, as pessoas que entregam são as pessoas que plantam, eles moram lá, né? Tanto que esse foi um negócio que a gente conseguiu recolocar no mercado, vamos dizer assim, as pessoas que moram no sítio e de repente têm um trabalho meio período ou, né, estão desempregados, né? E a gente faz com que eles mesmos entreguem, porque eles sabem falar daquele produto. Se alguém perguntar, eles sabem, não é uma coisa assim igual um entregador de pizza que vai na sua casa, entrega, tá, recebe e tchau. Tá, se você perguntar o que tem de, se alguém de tempero perguntar, ali, não sabe, né? Então, se alguém perguntar alguma coisa, eles não sabem. E a gente faz questão ainda de manter esse modelo. Na verdade, é algo que há muito tempo atrás já existiu, né? As pessoas que entregavam sabiam que estavam entregando, né? Sem dúvida. O resgate de modelos, né? De todos esses modelos saudáveis do ponto de vista tanto ambiental quanto social. Eu não sei se você percebeu, mas existe alguns produtores ou que comercializam produto orgânico falam, não, produto orgânico é feio.
né? Isso é Não, é uma lenda. Uma lenda, né? É uma lenda porque não é feio, né? Você tem que saber cuidar dela. Com certeza. Se você deixar, ela vai ficar feia. Sim. A couve, ela vai ficar enrugada. Né? Você plantar uma cenoura numa terra dura, por exemplo, vai ficar torta. Vai ficar torta, né? Mas, olha, produtos bem colocados, né? Produtos bonitos, saborosos, né? Extremamente saborosos, sobretudo saudáveis. Você quer falar mais alguma coisa? Não, o único recado que eu deixo para as pessoas é assim: cuidem da saúde de vocês. Né? Eu não só participo para esse mercado por ser extremamente satisfatório ecologicamente, e você poder cuidar da terra com o manejo correto do solo, né? Mas também porque eu venho de uma geração onde tudo foi criado. Os corantes, os doces coloridos, né? Aquelas coisas maravilhosas, e que hoje a gente vem sofrendo as consequências disso e a gente não quer dar continuidade nisso. Né? Exatamente. Eu abordo essa questão aí de agrotóxicos, alimento convencional com agrotóxico versus orgânico, sempre na perspectiva ambiental. Mas os reflexos na saúde são muito grandes, né? Tanto do ponto de vista negativo do que os agrotóxicos provocam, quanto o contrário, né? O quanto a tua saúde se fortalece, o sistema de imunidade se fortalece com alimentos de qualidade. Eu agradeço a oportunidade, Gabriel. São poucos meios de comunicação que dão essa oportunidade para a gente falar um pouco dessa questão de ecologia e saúde, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Já aproveitei hoje para rever o Kiko, né, que foi meu contemporâneo, né, de colégio, né? Colégio. E peço a todos que, se tiverem a oportunidade, vão nos visitar, né? Vão conhecer. Se quiser, a gente orienta muito as pessoas a, tipo, tempero simples, planta em casa. Sim. Né? Uma salsinha, uma cebolinha, um coentro, planta em casa. Qualquer vasinho você planta, né? Planta em casa. A gente dá algumas mudas, não tem custo isso, né? Mas, pelo menos, leve um pouco dessa cultura para dentro de casa. Né? Legal, Eduardo. Prazer recebê-lo aqui. Um grande abraço. Obrigado. E aí tem as informações necessárias e importantes para a gente perceber que estamos num novo caminho, né? Que esse caminho seja bem pavimentado e chegue na roça, né? Sim. De uma forma muito saudável. Obrigado, um grande abraço. Bom dia.